No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, a Autobiografia do Benjamin Franklin. Eu tô quase acabando de ler ele, mas para o que eu quero trazer aqui no vídeo eu já tenho o suficiente. Que eu quero trazer a história dele, a parte de empreendedor dele, para a gente poder aprender um pouquinho sobre empreendimento, sobre empreendedorismo, melhor dizendo, né? O Benjamin Franklin foi um cara que foi empreendedor, empresário, foi também inventor, é um cara bacana. Eu nunca tinha visto nada sobre ele e eu gostei bastante dessa biografia dele. É bem interessante ler, bem bacana. E eu quero trazer um pouco dessa experiência que eu tive com essa. Deixa eu só arrumar um pouquinho a câmera aqui, eu estou incomodado. Assim, talvez. Assim. Eu acho que assim vocês estão mais centralizados, certo? Trazer um pouco dessa escrita dele aqui para a gente aprender um pouco com essas figuras aqui icônicas, né? E eu acredito que dá para aprender bastante. Antes de a gente começar o vídeo, eu te peço para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo também tem um link da minha newsletter para você assinar e receber meus e-mails toda semana. Sem mais delongas, vamos nessa. Então, o Benjamin Franklin, ele começou a vida na época, isso em 1700, lá vai pedrada, né? Aqui eu não anotei as datas, eu não sei que ano que ele nasceu, mas era, putz, 1752, 1700 e alguma coisa, tá? Ele viveu nesses tempos ali de 1700 e alguma coisa. Então, enfim, faz bastante tempo, né? Ele começou a trabalhar como aprendiz na tipografia, eles chamavam de tipografia. Tipografia era onde era impresso os jornais, as cartas também, cartas que tinham públicas, né, esse tipo de coisa, panfletos, é a nossa gráfica, né? Mas na época era a principal mídia deles, né? A tipografia é o YouTube deles da época, né? Porque era como eles transmitiam toda a mídia ali nas cidades, né? Então cada cidade tinha lá sua tipografia, sua gráfica, e eram cidadinhas pequenas, né? Vilarejos, e aí essas gráficas imprimiam o jornal aí quase que diariamente, pelo que eu me lembro aqui do livro. E aí o que eles faziam, né? Eles imprimiam o jornal e cobravam uma taxa para entregar esse jornal na porta ali das pessoas e tal. Então ele começou como aprendiz na gráfica do irmão. Já desde novinho, né? Ele foi aprendendo ali com o irmão essa habilidade de tipografia. E já desde muito cedo, ele, além de aprender essa parte mais mecânica ali, de saber fazer as coisas na gráfica, ele também era um cara que lia muito livro, ele é um cara que era muito estudioso, e, e aí, ali já na história ali, porque assim, como que funcionava na época? Eles começavam a trabalhar desde muito cedo, né? Então eu nem lembro quando que ele começou a trabalhar, mas é coisa de 12, 13 anos de idade. E aí eles meio que tinham um contrato com, com o patrão, que no caso dele era o irmão, até os 20, 21, 22 anos. Então ele tinha um contrato assim, de longo tempo para ficar trabalhando ali de funcionário para o irmão. E ele brigou com o irmão e tal, muito porque ele começou a se destacar já por ele estudar, por ele ser um pouco mais inteligente já que o irmão, assim, ele começou a se destacar e eles começaram a ter algum tipo, um certo atrito entre os dois ali. Que ele começou a escrever algumas coisas ali para o jornal, enfim, teve um desenrolar ali que não importa para a gente, que a gente importa aqui para o nosso negócio, que a gente pode aprender aqui para espelhar no que a gente faz, é que ele começou trabalhando para alguém, né? E isso não é ruim. Então, quem quer empreender, eu passei por alguns anos de aprendiz, né? Eu aprendi com muito trabalhando para os outros, né? Na nossa área de engenharia é muito bacana, né? Os estágios, né? A gente pode aproveitar muito nos estágios, né? Em aprender com os outros.
Inclusive, até abrindo aqui um parêntese, que eu acho que é interessante, eu consegui ter contato com vários tipos de projeto. Na época, eu não cheguei a fazer estágio, eu trabalhei já de desenhista antes de começar a faculdade, então já estava na área já antes de começar a faculdade, mas eu consegui, no escritório que eu trabalhei, eu tive contato com vários ramos da engenharia, então eu consegui aprender sobre infraestrutura, sobre parte de estrutura, eu consegui ter contato com várias áreas antes de me colocar no mercado e abrir meu negócio. Isso foi muito importante para mim. E aí depois eu saí desse escritório, trabalhei para outros escritórios também, mais de infraestrutura, enfim, eu consegui ter ser aprendiz, né, de outras pessoas antes de montar o meu próprio negócio. Não que você tenha que passar por isso, tá? Não que você tenha, mas ajuda, tá? Pelo menos no estágio eu acho que é bem interessante. Ou que pelo menos você consiga ter algum mentor para te orientar, porque sem orientação é muito difícil, tá? É o que eu acho, tá? Opinião aqui. Aí beleza, ele começou a ter esses atritos com o irmão e ele mudou de cidade. Foi para outra cidade e isso ainda novinho, né? Ele muda de cidade e começa a trabalhar para outras pessoas também em tipografia, que era a especialidade dele, digamos assim, é o que ele sabia trabalhar. E aí ele fez uma viagem longa, foi buscar outras cidades e continuou esse trabalho e sempre se desenvolvendo cada vez mais dentro dessa área de tipografia. E aí ele fez viagens, aprendeu, foi buscar novas ideias de tipografia, novas letras, enfim, teve bastante desenrolar ali. Ele teve um aprendizado bastante grande nessa área, né? E aos poucos ele foi ele trabalhou, quando ele mudou dessa cidade, ele trabalhou em várias dessas gráficas. E ele começou a ver que que tinha muito mercado ali a ser explorado, que tinha muito o jeito que era conduzido essas gráficas não era um jeito tão enxuto ou de um jeito tão responsável, disciplinado, ou enfim, seja o que for. Ele começou a ver a oportunidade aí, né? E logo, né, depois de um bom tempo, na verdade não é logo, depois de um bom tempo, ele conseguiu abrir o próprio negócio. Pegou um sócio na época e abriu uma tipografia para ele, uma gráfica ali para ele e com o sócio. Ele começou a trabalhar muito em cima fazer o seu nome em cima dessa gráfica, né, fazendo os jornais ali, fazendo as coisas para a cidade, e o sócio dele meio que largou ele, e ele continuou trabalhando até que ele pôde comprar a parte do sócio dele. Então, ele conseguiu ter um negócio dele, conseguiu ter um negócio próprio dele, conseguiu se estabilizar aí naquele mercado. E aí, ele era um cara muito inteligente, né? Ele abre o seu negócio, ensina as pessoas, consegue escalar o negócio dele, vamos dizer assim. Ele coloca pessoas boas, né, para trabalhar ali com ele ensina o ofício a mais pessoas e aí ele se estabiliza nessa cidade. E aí, em paralelo, ele era muito bom de escrita, né, que ele era um cara que lia muito, eu falei lá antes, né, ele é um cara que lia muito, então um cara bom de escrita. E aí ele conseguiu lá um cargo na Assembleia, que seria tipo, pelo que eu entendi, meio que a Câmara dos Vereadores lá da cidade. Só que ele era meio que escrivão. Então, só que daí, como ele estava em contato com pessoas influentes, ele conseguia com facilidade começar a escrever, a, a imprimir as coisas ali da cidade. Por exemplo, ele conseguiu fechar contratos para imprimir a parte de cédulas de dinheiro mesmo, ele conseguia imprimir panfletos da Assembleia, conseguiu vários contratos bons que deram para ele uma estabilidade ali no negócio dele. E aí a gente pode usar essa ideia também para o nosso negócio, né? Que aos poucos você vai começando a trabalhar ali na sua cidade, você vai começando a se mostrar ali para a cidade e realmente as oportunidades vão aparecer. E assim, uma coisa que eu vou te falar, tá? Que eu sempre fiz isso de forma assim, até gratuita. Aqui, pelo menos na minha cidade, é assim, uma cidade pequena aqui, né? Agora, recentemente, teve um conselho para atualizar os valores de IPTU aqui da cidade. E vieram falar comigo se eu queria participar desse conselho. Eu não ganhei nada por isso, mas eu fui. Fui e ajudei a desenvolver isso ali. Por quê?
isso dá muita reputação pra gente. E assim, aqui eu não tô falando de política, eu não, nem gosto de política, nem tô nem aí pra política, na verdade. Mas assim, se eu puder ajudar de uma certa forma a cidade, eu vou ajudar, entendeu? E eu sempre fiz isso, sempre que me pediram, eu ajudo, entendeu? E isso de alguma forma volta, tá? Eu não faço pra voltar, né? Nem sei se vai voltar, mas assim, se você fazer as coisas com, tipo assim, com carinho, não sei se é carinho a palavra, mas é fazer as coisas direito, né? Eu acredito que isso volta. Tudo que você fizer, sabe? Ou até ajudar um colega, né, cara? Volta e meia que a gente se conhece, né? Que os outros técnicos a gente se conhece bastante, um presta serviço pro outro, como eu digo, cidade pequena, né? E eu sempre estou ajudando meus amigos, meus concorrentes aqui da cidade. Nenhum aqui a gente bate de frente, vamos dizer, na parte. Nós não somos concorrentes diretos, vamos dizer assim. Então a gente se ajuda, sabe? Sem também. Às vezes é bom a gente ajudar. É que nem aqui, ó. Estou trazendo um conteúdo aqui para vocês, né? Claro, eu estou aqui também divulgando o meu nome, estou divulgando aqui minha marca e coisa, mas assim, pô, estou trazendo um conteúdo que eu espero seja bom pra caramba, né? Pelo menos é a minha pretensão. E claro que eu vou vender meus produtos, não tem problema. Assim, a galera acha que não tem que vender. Cara, tem que vender, todo mundo tem que botar o arroz para dentro de casa, né? Comprar o arroz, comprar o feijão, né, cara? Então, assim, eu acho que, enfim, dei uma devagada aqui, né? Mas é só para entender que às vezes a gente também pode ajudar sem também querer que tenha alguma coisa em troca direta, né? Isso é meio que como se fosse um plantiozinho, né? Tu vai coloca a sementinha ali e aos poucos aquilo ali vai germinando, né? Eu acredito nisso, tá? Eu trabalho bastante em cima disso e hoje eu tô colhendo os frutos que eu plantei, sei lá quantos anos atrás, né? E eu acredito que você deva fazer isso também. Então ele abriu seu negócio, montou um negócio, até eu anotei aqui, ó. Eu anotei para não esquecer. A gestão dele, ele montou um negócio enxuto, com uma gestão enxuta, com base em disciplina e reinvestimento. Então ele montou aquele negócio que rodava bonitinho, colocou as pessoas certas, tocou aquilo com muita disciplina, entende? Então ele era um cara que estava todo dia ali, estava todo dia em cima, estava todo dia ensinando as pessoas que trabalhavam para ele e de forma bem enxuta, né? Abriu uma tipografia ali, a gráfica dele ali, né? Deixou tudo redondinho, colocou equipamento bom, que esse foi um dos pontos aqui também, que as outras gráficas lá eram todas meio assim, os caras estavam tudo meio de qualquer jeito, né? Na época era muito comum a galera beber durante o dia, daí ele até falou ali numa parte que nas outras gráficas a galera enchia o caneco e não fazia aquele trabalho direito, e ele foi nessa área mais assim, né? Foi nessa parte de disciplina, de reinvestimento no negócio e tal. Isso também é uma coisa que eu acredito que é muito importante a gente ter. Eu sempre falo nos meus vídeos, né, de ter disciplina em fazer as coisas, mesmo sem a gente estar muitas vezes motivado a fazer aquela coisa, mas se propor a fazer aquilo, que aos pouquinhos você vai construindo, né? E reinvestimento. Isso também é algo que eu sempre fiz no meu negócio, é, não só de equipamento para o escritório, mas também em conhecimento, né? Para mim, enfim. E aí, depois que ele teve um sucesso muito bom nesse negócio dele, ele expandiu para outras cidades e abriu outras gráficas em outras cidades. E teve muito sucesso, né, em todas elas, assim. Depois ele até fala que algumas delas os sócios dele compraram dele e estava tudo bem, assim, né, um cara bem bacana, assim, um cara que não, ele evitava conflitos, ele sempre fala que, né, cara, eu vou evitar conflitos, se o cara quer comprar o meu negócio, o cara teve dou essa oportunidade pro cara também a comprar o negócio, ele não ficava com aquilo de querer dominar o mercado, nada disso, isso é bem bacana. E aí ele começou a pegar toda essa grana que ele começou a ganhar dinheiro e investir em outras coisas também. Então ele além de empreendedor, foi investidor. Outro ponto que eu é, reforço aqui com ele, que eu também sou dessa ideia. Então, quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, eu falei já também aqui em algum vídeo, eu acho, sobre isso, mas se não falei, eu vou falar agora. A partir do momento que eu comecei a ganhar algum dinheiro com engenharia, né, com o meu negócio, eu comecei a investir. Na época, acho que meu primeiro investimento foi R$ 50, sei lá, foi alguma coisa assim. E é isso aí.
comece a investir. Isso aqui eu já te digo que vai ser a melhor coisa que tu faz, tá? E comece a investir não precisa ser em ações, em fundos, mas comece a investir aí numa renda fixa, um Selic, a Selic está altíssima nesse momento, que isso vai te dar muito retorno a longo prazo, tá? E aí, eu quero agora, finalizando essa parte da história empreendedora do Benjamin Franklin, antes de fechar o vídeo, eu quero trazer também uma ideia de um outro livro, do Naval Ravikant, que eu sempre trago aqui também, que é um cara que eu gosto muito. Vou fazer um vídeo sobre uma parte desse vídeo, provavelmente vai ser na semana que vem. Você fica aí de olho, fica ligado, que vai sair logo, que vai ser bem legal. E aí eu vou só ler uma frase aqui que eu acho que dá uma boa junção do que a gente falou aqui sobre o Benjamin Franklin, que é o seguinte: quando encontrar a coisa certa a fazer, quando encontrar as pessoas certas com quem trabalhar, invista com força total. Manter esse arranjo por décadas é de fato a forma como grandes retornos nas relações e no dinheiro são obtidos. Portanto, os juros compostos são muito importantes. Isso aqui é uma frase que, se você carregar, você vai ter muito retorno na sua vida, tá? Eu sou dessa filosofia dos juros compostos, né? Dos juros a longo prazo, né? Na mentalidade de longo prazo. E é isso que eu acredito que é o que vai dar o maior retorno na vida de qualquer um. Não é o ganho rápido, não é o faturamento alto rápido, mas sim a construção. Não adianta você ter uma Ferrari se você não souber conduzir essa Ferrari. Então, por isso que eu acredito que essa construção, do jeito que o Benjamin Franklin fez aqui, do jeito que eu falo que deve ser, é a melhor. É você crescer de forma constante, tá? E aí, só para finalizar, esse cara, o Benjamin Franklin, né, também criou outras coisas fora a parte empreendedora dele, né? Ele criou outras coisas. Eu falei, é inventor, né? Ele fez a parte de invenção, até a parte do livro ele nem fala tanto de invenções, apesar de ter feito algumas ali, nem vou entrar no mérito, mas ele fez outros projetos. Eu anotei aqui alguns que eu achei legal. Ele criou a primeira biblioteca lá do país dele, que agora eu não vou lembrar, eu não anotei, você acredita? Eu li aqui. Ai, agora não vou lembrar. Vou ficar devendo para vocês. Eu não lembro a cidade que ele morava. Eu deveria ter anotado, né? Mas tudo bem. Você faz um Google ali, você pesquisa, que eu não vou conseguir encontrar agora o nome da cidade. Acho que era da Filadélfia. Eu acho que era Filadélfia, sim, era Filadélfia, eu acho. Espero não estar errado. Se estiver errado, desculpe aí, galera. Não anotei aqui. Então ele criou a primeira biblioteca do país. E essa biblioteca ela se originou de um encontro que ele tinha com as pessoas ali do bairro, do bairro não, dos empresários. Ele criou meio que um grupo quase como uma mentoria em grupo, sabe? Ele criou uma mentoria que daí se juntavam, um mastermind na verdade, né? Que se juntavam os empresários ali da região dele e cada um, né, uma vez por semana, pegava um livro ali para ler. O cara lia e trazia uma reflexão sobre esse livro, mais ou menos isso. Então toda semana eles vinham e traziam reflexões desses livros, e eles começaram a trazer os livros tudo para um local só, e isso, ele teve lá a ideia dele de montar uma biblioteca, daí depois ele fez uma assinatura da biblioteca e tal, um negócio bem legal. E aí isso se começou a ser copiado para outras regiões e para outros lugares, e hoje a gente tem aí um monte, né, várias e várias bibliotecas no mundo todo, né? Não sei se ele foi o primeiro do mundo, né? Mas ele foi o primeiro ali do país dele, né? Ele foi o cara que criou, não sei também se foi o primeiro, mas pelo que eu li no livro, foi o primeiro cara que organizou que organizou a primeira sociedade de bombeiros, cara. O cara criou a União Bombeiros ali da região dele, foi ele que organizou essa instituição Bombeiros. Olha que interessante, né? Também não fui pesquisar se ele foi o primeiro, mas pelo que eu li, sim, foi o primeiro cara a organizar isso ali. Muito interessante, né?
Então, e isso eram projetos que não davam dinheiro para ele, tá? Eram projetos que ele, quando ele estava lá na Assembleia, né, ele foi dando essas ideias ali para a Assembleia, escrevendo sobre isso no jornal dele, ele colocava isso no jornal e fazia, ajudava a montar projetos de lei ali, um negócio assim. Ele também, até coloquei aqui, depois eu vou entrar nessa parte. É, mas ele tinha isso tudo por quê? Porque ele conseguia o quê? A coisa muito importante para todos nós, né? Principalmente para nós, de engenheiros, aqui nossa área, engenheiras, reputação. Ele conseguia reputação, ele conseguia ficar conhecido por esses projetos também. Então ele não, claro, ninguém é bobo, né? Claro que ele ia, mas assim, pelo que lendo, porque é uma autobiografia, né? Ele escrevendo, me parece que realmente ele fazia aquele negócio para fazer o bem, assim, sabe? Pelo menos na leitura, assim, me parece, né? Me parece que ele escrevia assim pensando em realmente fazer e dar aquilo de uma forma ali para as pessoas, né, para elas conseguirem utilizar, tipo a biblioteca, conseguirem utilizar realmente aquilo ali para fazer o bem mesmo. E em contrapartida você vai montando sua reputação, né? A sua reputação em cima disso. E porque assim, se o cara entra para um negócio, faz um negócio desse também forçado, é que nem político, né? Não sei, se tiver algum político aqui, você me desculpa, tá? Mas aqui, pelo menos, não que eu tenha preconceito. Tenho amigos que são políticos, mas eu não gosto de discutir sobre isso, né? Porque muitas das coisas que o cara faz é meio que para ganhar votos. Isso aí não é legal, né? Mas não vamos entrar. Não quero entrar nesse mundo aqui. Não é o objetivo desse canal, pelo amor de Deus, né? Não é meu objetivo. Então, mas ele conseguia ganhar reputação, né? Ele conseguia ganhar reputação com isso, reputação e contatos também, né? A tal da prospecção, né? Prospecção, conhecer pessoas, né? Isso é muito importante. Volta naquela leitura que eu falei do Naval, né? Quando você conhecer as pessoas certas, você invista ao máximo nelas, né? E é isso. E aí depois, no final da vida, ele se aposentou, assim, ele foi, vamos dizer, a independência financeira dele, ele se conquistou aos 41 anos, se eu não me engano, por aí, seus 40 anos a mais, então se aposentou novo, né? E depois disso ele se dedicou à ciência e à política, né? Então entra essa parte das invenções dele e dando contribuições para a sociedade dele ali, né? Então, bem legal, gostei da história dele, tá? Gostei bastante. Recomendo você ler o livro, acho que é uma leitura bem... Não é uma leitura difícil, é uma leitura até fácil e até motiva a gente a criar os negócios, né? A fazer as coisas, principalmente primeira parte aqui do livro, ela ajuda bastante na motivação, assim, de montar um negócio bacana. Tá certo? Gente, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui um comentário para mim saber se você gostou. Deixa aqui sugestões, dúvidas, críticas, o que for. E se inscreva no canal e se inscreva na minha newsletter. E até a próxima!